Olá, meus amigos, que o Espírito de Deus, venha encher cada um de vocês que neste momento estão ligados conosco e aqueles que vão estar logo mais. Todos sejamos inundados do Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus faça desses vasos de barro que somos nós, você, eu, todos nós somos vasos de barro. Mas o que vale é o Espírito, é Ele que dá vida, é Ele que proporciona a gente uma vida diferenciada da vida que existe nesse mundo. Veja só, nós estamos falando a respeito da fé, a fé que salva, a fé que liberta, a fé que faz a pessoa justificada diante de Deus. Falamos sobre isso ontem. Mas eu gostaria de dividir com vocês aqui uma experiência, a experiência da própria vida, porque você há de convir que depois de 61 anos, familiarizado com as Sagradas Escrituras, com as coisas de Deus, com a nossa vida no altar, a gente tem passado muitos problemas, muitas dificuldades que dizem respeito à carne, ao vaso de barro que Paulo trata aqui, que o Espírito Santo fala através dele para nos orientar, nos ensinar. Então, aqui na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, se você ler direitinho, você vai encontrar esses textos que nós vamos mencionar para você. Ele fala assim, em dado momento, ele diz assim, por conta dos problemas que a nossa carne, o nosso eu exterior, o nosso interior é cheio da graça de Deus, do Espírito de Deus. É como ele mesmo diz, nós somos vasos de barro carregando o bom depósito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o ouro. Então ele diz assim, por conta dos problemas, ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso exterior, quer dizer, o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. E ele está falando do homem exterior, diz respeito à nossa carne, à nossa matéria. Então, às vezes, você pega uma gripe, eu pego uma gripe, a gente fica tossindo e coisa dessa natureza. Essas picuinhas da carne dizem respeito a essa corrupção que a carne vai tendo com o tempo. Não é a corrupção moral. Aqui fala da corrupção física. Com o tempo, o nosso corpo vai se deteriorando. Ele vai perdendo suas forças. Devagarzinho, entra ano, sai ano e as forças vão se esvaindo.
é a minha própria experiência. É essa experiência que eu gostaria de dividir com vocês. Esse é o homem exterior que se corrompe, não está se falando aqui, se tratando aqui da imoralidade, não, da corrupção moral, não, é a corrupção física mesmo, da matéria. E todos os que chegaram ou que têm estado com a nossa idade perto, próximo, hão de convir que é isso mesmo. A gente vai perdendo as forças, pouco a pouco vai diminuindo as nossas energias. Toma remédio, toma suplemento, toma vitamina, tudo bem, melhora e tal, mas não tem jeito, é a natureza humana, é a natureza natural, não é a natureza sobrenatural. A natureza natural é esse corpo que é deteriorável. Então muitas pessoas pensam assim, puxa, eu recebi o Espírito Santo, mas eu tive essa enfermidade. Como é que pode, bispo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós somos vasos de barro. Vasos de barro. Você, eu, todos nós somos vasos de barro. E, portanto, sujeitos à deterioração, né? Pouco a pouco a gente vai perdendo as energias, as forças. Mas ele diz, nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, ainda que a casca, o barro desfaleça, se corrompa, vai se desfalecendo, contudo, o interior se renova de dia em dia. E se renova, claro, obviamente, porque você vai tendo experiências. Você tem experiência no seu corpo físico, mas, no fundo, quem ganha é a parte espiritual. A parte física vai perdendo, mas a parte espiritual, o homem interior, vai se renovando, vai se tendo experiência, vai sendo experiente. E isso é muitíssimo importante para a fé. Isso é extremamente importante para a fé, porque a fé não é só você tomar posse de uma determinada bênção, você foi atendido num pedido e tal. É uma fé, mas a fé interior, ela se estende. A gente tem que viver na fé, pela fé e através da fé. Em outras palavras, nós temos que ter fé para manter a própria fé. Não sei se você me entende. E isso só acontece com o tempo, não acontece da noite para o dia. Então, eu fui selado, batizado com o Espírito Santo há 61 anos atrás. Então, poxa, começou uma vida nova comigo. Mas essa vida nova, ela vai se renovando, a vida espiritual, a vida da fé, da comunhão com Deus. Então, o Espírito Santo diz que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, os problemas que a gente enfrenta na carne não são para a gente ficar lamentando, reclamando, choramingando, se inclinando, nada disso. Os problemas que nós vivenciamos na carne são problemas concernentes à nossa natureza material, nossa natureza carnal. Não é uma deterioração do ponto de vista espiritual, muito pelo contrário.
do ponto de vista material, ou melhor, do ponto de vista moral. Não, é uma deterioração do ponto de vista físico. Quantas vezes nós ficamos gripados ou tivemos outros problemas? Lembra da dor de barriga? Eu comi muita patinha de caranguejo, fiquei com dor de barriga. Enfim, isso é coisa concernente ao corpo, à carne, que tem seus limites. Não está se tratando da parte espiritual. Você tem uma enfermidade, você tem uma doença, você está enfrentando um problema físico, de saúde. Então, é uma deterioração do seu corpo, da sua carne. Então, é óbvio que você vai sofrer, todos sofremos. Mas, no interior, o homem interior, o homem espiritual, o homem sobrenatural, esse se renova, mesmo diante dos problemas. Aliás, são os problemas que nós enfrentamos que nos fazem experientes, maduros, e deixamos as coisas de criança para lá. Quando éramos crianças, como Paulo fala, eu pensava como criança, sentia como criança, reagia como criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, não, acabou. As criancices ficaram para trás. Agora eu já sou uma pessoa mais madura, eu já penso mais, eu raciocínio mais. Quando eu era criança, eu andava pelo coração. Agora que eu sou adulto, eu já ando não pelo coração, mas pelo raciocínio, pela inteligência, pela capacidade de raciocínio e poder julgar e, obviamente, pesar as nossas atitudes, para que a gente não venha se dar mal. Então, quando se trata da parte física, da matéria, desse vaso de barro, a gente só pode esperar mesmo problemas. Porém, quando se trata do homem interior, que é o homem espiritual, que é o homem que é nascido da fé, nascido da água e do Espírito Santo, esse é o homem espiritual. Então, esse sofre problemas, passa por problemas, passa por tribulações. Como o próprio apóstolo Paulo, ele sofreu. Onde que ele escreveu as suas cartas de Coríntios e outras mais? Quando ele estava na prisão. Ele aproveitou o momento que estava na prisão, que não podia evangelizar, que não podia abrir igrejas, que não podia levantar obreiros, etc, etc, etc. Ele lá na prisão, Deus colocou na prisão, eu entendo assim, Deus o colocou na prisão para que ali ele pudesse escrever a mensagem, a palavra de Deus. O Espírito Santo iria passar para ele, passou para ele, o que viria a servir para todas as igrejas em todo o mundo. Então, foi bom que Paulo fosse preso, tivesse sido preso. Senão, a gente não teria informações espirituais que são fundamentais para a nossa fé. E falando sobre a nossa fé, veja só como é importante, minha amiga e meu caro amigo. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando, olha só, não atentando nós nas coisas que se veem. O homem material anda pelos olhos físicos, pelas coisas que se veem, que ele vê. Mas o homem espiritual não pode atentar para os seus olhos físicos, mas tem que atentar, quer dizer, dar atenção aos olhos espirituais, aos olhos da fé, que poucos entendem, infelizmente. E por isso misturam alhos com bugalhos e etc. E a vida é uma bagunça. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras. É como
o vaso de barro, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. Quer dizer, Paulo estava preso, clausurado, e ele ali não podia viajar, não podia fazer visitas, não podia ter convívio social, ele não podia perder tempo, ele não ia perder tempo, porque ele estava preso, ele estava clausurado, e ali na prisão o Espírito Santo pôde falar com ele. O Espírito Santo fala quando a gente está sozinho, especialmente quando a gente está sozinho, fala qualquer hora do dia, da noite, a hora que ele quer falar, mas a gente normalmente só tem ouvidos para ouvir a voz dele quando a gente está sozinho, meditando na palavra dele, buscando saber o que ele quer da gente. Enfim, aí ele fala. Mas isso a gente tem que estar numa comunhão íntima, pessoal, individual. O Espírito Santo fala através do pastor para todas as igrejas, para todas as pessoas. Por exemplo, agora mesmo nós estamos pregando, ensinando, orientando. E é óbvio que todos que estão participando desta live, com certeza estão recebendo alguma coisa. Mas há aqueles que estão participando desta live sozinhos, meditando, conferindo as coisas espirituais, conferindo as palavras, minhas palavras, com a palavra de Deus. E meditando, e raciocinando, e pesando, e avaliando a sua própria vida. E isso, nesse aspecto, nesse exercício espiritual, é que o Espírito Santo fala com a gente. Então ele está aqui falando, não atentando nós nas coisas que se veem, não prestando atenção nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Quando você, por exemplo, você pega uma Bíblia e vai para um shopping, quando é que você vai ter tempo para ler a Bíblia lá no shopping? Só se você estiver num cantinho, quietinho, sozinho. Porque se você estiver passeando no shopping, não dá para você entender, ler a Bíblia. Até mesmo a pessoa que está no shopping, é difícil para ela conciliar o que as vitrines mostram e o que o seu telefone móvel, né, mostra. Então ela fica entre uma coisa e outra, fica... Então, mas tudo isso chama a atenção dos olhos, das coisas que se veem, e as pessoas prestam atenção. Hoje, nas redes sociais, as pessoas fazem das tripas coração para aparecer, é isso aí. Mas aqui está escrito que nós, os espirituais, as pessoas espirituais, não devem dar atenção às coisas que se veem, mas às coisas que não se veem. E as coisas de Deus não são visíveis, elas são invisíveis. É claro que você, ao ler a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus, você está vendo a palavra de Deus. E ali Deus fala, obviamente, com aqueles que prestam atenção à sua voz, à sua palavra. Então a pessoa, obviamente, entende quando o Espírito Santo fala. Mas isso só acontece quando a pessoa realmente está em espírito. Lembram que falamos ontem que Jesus, ele disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. Que quer dizer? Espírito quer dizer você está concentrado, você está desfocado, deslocado, você está completamente alienado deste mundo. É isso mesmo. Você não está olhando para as coisas desse mundo. Você não está prestando atenção no que os seus olhos físicos estão vendo, mas você está prestando atenção nas coisas espirituais, no seu entendimento, que é da cabeça. Que é na cabeça. Então ele diz, não
atentando nós nas coisas que se veem, não prestando atenção nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Então, nós temos que prestar atenção nas coisas que não se veem. E aquelas que não se veem? As que se veem são temporais. É carne, é matéria, é deteriorável, né? É o vaso de barro, é deteriorável, são temporais. A nossa vida aqui na Terra, a vida do nosso corpo aqui na Terra é temporal. Mas as coisas que não se veem, são eternas, que justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Aliás, se a palavra do homem é eterna, que ela não se apaga nunca, ela nunca morre, é como a alma, a palavra de Deus muito mais, nem se compara. Então a palavra de Deus é eterna e ela não volta vazia. Então, o que Deus falou? Eu quero saber, o que o Senhor falou com respeito à minha vida? Deixa eu ver aqui, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu entenda? Qual a direção que o Senhor dá para a minha vida, Senhor? A pessoa pergunta. Então ela vai ler na Bíblia. Ela vai ler. E ali na palavra de Deus, vai haver uma palavra que o Espírito Santo vai fazê-la compreender 100%. E aquela palavra vai falar forte na sua mente, no seu intelecto, no seu coração, vai convencê-la, porque é a palavra do Espírito Santo. Então, é isso que a gente tem que dar atenção. Obviamente, quem é de Deus. Para manter a fé, você tem que prestar atenção nas coisas que Deus prometeu, que se espera. Agora, qual o problema? Qual o problema que tem levado muita gente boa, gente da fé, cair, tropeçar e se destruir? É que elas ficam olhando para as coisas que passaram. Elas ficam preocupadas com o leite derramado. Pô, derramou o leite. Derramou o leite. Puxa aí. E agora? Como é que vai ser? Derramou o leite. Ela foca o seu intelecto na sua perda passada. Ela fica olhando para o seu passado triste. O passado sempre traz lembranças boas, mas mais ruins, não é verdade? O passado sempre traz lembranças tristes. Vocês só em lembrar de coisas do passado, a gente tem vontade de chorar, não é verdade? Pois bem, nós não podemos ser assim. Quem anda pela fé vive atentando para as coisas que não vemos, que são eternas, que é a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, é eterno. O Espírito Santo, ele quer fazer morada dentro de nós. Ele quer viver dentro de nós. Sabe, o pai ausente, quando se fala assim, o meu pai era ausente. É verdade, muitos pais foram ausentes. Eu fui ausente na minha própria casa por conta do trabalho, do desempenho. Eu tinha que correr atrás, eu tinha que buscar o pão nosso de cada dia. Então eu não podia estar presente, e eu só estava presente no final de semana, nos finais de semana com elas, com as crianças. Mas, olha aí, estamos aí. Acabou. Então, os filhos estão criados, saudáveis, etc. Então, isso aconteceu porque nós olhamos para frente. Nós não podíamos ficar olhando para trás, ficar choramingando, reclamando das situações que estávamos vivendo. Não, vamos correr atrás. Essa é a fé. A fé é o poder de Deus dentro de nós. A fé vem do Espírito Santo, ele que nos dá a fé.
E Ele nos conduz para a frente, nos faz ver lá na frente, não ficar olhando para trás. Quando a gente olha para trás, com certeza a gente vai bater com a cara no poste. Uma vez aconteceu isso comigo quando eu era jovem. Uma jovem me chamou muita atenção e eu andando e olhando para ela. E eu dei com a cara no poste. Nunca me esqueço disso. A gente não pode olhar para frente e olhar para trás ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra. Se você olha para trás, você não vai olhar o que está lá à sua frente. Se você olha para frente, você não vai ficar pensando ou olhando para trás. E é isso que o Espírito Santo ensina aqui. Quem vive pela fé, vive crendo nas coisas que estão prometidas, que vão acontecer. Vão acontecer. Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, não importa. O importante é você manter o seu foco no futuro, nas coisas eternas e não nas coisas que já passaram. Minha amiga e meu caro amigo, isso aqui é extremamente importante. Muita gente tem caído porque fica chorando a morte da bezerra, o leite que derramou. Fica pensando no passado. Acabou, o passado não existe. Não existe o passado. Não existe. Existe o presente. E o amanhã, a gente se apoia naquilo que está escrito, na palavra de Deus. Eu não apoio a minha vida no amanhã, no noticiário que vai acontecer amanhã. Nada disso. Eu apoio a minha fé naquilo que está escrito. Eu sei que esse mundo está no fim, que os dias são maus. Eu sei que nós estamos próximos, muito próximos, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente olha com esses olhos, com essa perspectiva de futuro prometido na palavra de Deus. Está prometida essa promessa. Essa é uma promessa de Deus. Então, eu vou aguardar, eu vou manter a minha fé, o meu olhar nas coisas que são eternas, que é a manutenção da minha fé, que é a manutenção da minha salvação. É como temos falado, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo, mas serei salvo se permanecer fiel até o fim. Então eu tenho que ficar olhando para frente, eu não posso ficar olhando para trás. Então Paulo fala aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E o que eu não vejo? Aquilo que está prometido na palavra de Deus, eu não vejo na minha frente, mas eu vejo com os meus olhos espirituais. Eu vejo com os olhos espirituais. Se eu sou um homem espiritual, eu ando com a fé espiritual, eu ando com os olhos, o olhar espiritual. Eu olho vislumbrando já aquilo que Deus falou, prometeu e que está. Nós estamos vendo sinais da volta de Jesus. Está aí, às claras. O mundo está pegando fogo. Ninguém se entende nesse mundo. É uma briga de foice no escuro. Essa é a realidade. É isso que está acontecendo nesse mundo. Ninguém é de ninguém. O egoísmo tomou conta. Jesus disse, o amor se esfriaria. Jesus disse que o amor se esfriaria. O amor se esfriou, acabou. Hoje ninguém é de ninguém. Essa é a realidade. Infelizmente, desgraçadamente, é isso que a gente observa neste mundo. São sinais da volta de nosso Senhor. Paulo, então, ele aqui nesse texto magnífico de 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, qualquer que seja a tribulação, ele está dizendo assim, olha, qualquer que seja a tribulação que você passar, é leve e momentânea diante do que está, o que Deus tem prometido para nós.
Nós falamos ainda outro dia que o nosso nome será escrito numa pedrinha branca. O nosso nome é registrado no livro da vida. E do livro da vida, Jesus promete, olha, nunca apagarei, se permanecerdes fiéis até o fim. Então, nós temos que manter o nosso foco nas coisas que estão prometidas. Você não está vendo. Eu não estou vendo a salvação da minha alma, mas eu creio de todo o meu coração. E eu creio e eu mantenho o meu foco nisso, na minha própria salvação. Eu não posso ganhar os outros e relaxar com a minha salvação. Não, eu cuido da minha, com toda a segurança. É a menina dos meus olhos. Então, eu vou cuidar dela com todo afinco. E é isso que o apóstolo Paulo chama atenção, que é o Espírito Santo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, qualquer que seja a tribulação, produz para nós um eterno peso de glória. Esse peso de glória vem de Deus. Essa glória vem de Deus. E ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Fica olhando aí a banda passar, não. Não atentando nós nas coisas que se veem. Preste atenção no que eu estou falando. É Deus falando comigo, com você. Preste atenção no que eu falo. Cuide de obedecer o que eu falo. Cuide de seguir, olhar o que eu estou falando, prometendo. E não ficar perdido com as aparências desse mundo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, acabam logo. Mas as que não se veem são eternas. Maravilha essa palavra, né? Nós vamos trabalhar mais com ela amanhã também. Inclusive, eu gostaria de convidar você para, nesta quarta-feira, todas as igrejas universal do Reino de Deus, a partir do Templo de Salomão e todas as demais, por todo o mundo, nós estaremos tratando da fé que mantém a nossa fé. Porque não adianta você ter fé para tomar posse de bênçãos pontuais e não a bênção das bênçãos, que é a eternidade. Então, amanhã, todos estaremos tratando desse assunto. Você ter uma fé que sustente a sua própria fé, que sustente a fé que você conquistou, bênçãos materiais, espirituais, bênçãos sentimentais, familiares, etc. Então, você precisa manter essa fé que você tem que ter uma fé que mantenha essas conquistas para que você não se perca no caminho. Falaremos mais a respeito disso amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.